Turminha, vamos agora para o nosso momento da disciplina de ciências, certo? Vocês pegam um livro de vocês, livro integrado, abrem nas páginas 246, 247 e 248, tá? Animais. Como já vimos, todos os seres vivos têm um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, podem reproduzir-se e morrer. Em alguns animais, esse ciclo é bem rápido. Os filhotes logo viram adultos, se reproduzem e morrem. Nos pernilongos, por exemplo, esse ciclo dura apenas alguns dias. Já as girafas têm um ciclo bem mais longo e vivem até 70 anos. Então temos aí duas gravuras, a do pernilongo e da girafa. No ciclo de vida do pernilongo leva alguns dias e da girafa leva alguns anos. Então a diferença grande de ciclo de vida. O modo pelo qual os animais nascem também varia. Alguns nascem de ovos e por isso são chamados ovíparos. Grifa aí essa parte que é importante. Animais que nascem de ovos são chamados de ovíparos, tá? Alguns exemplos são pássaros, tartarugas e os jacarés. Há também os que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, como o boi, o cachorro, o rato e nós, seres humanos, certo? Eles são chamados de vivíparos. Grifa aí também. Desenvolve dentro da barriga são chamados de animais vivíparos. Temos aí uma foto da tartaruga pondo seus ovos na areia da praia, que são animais ovíparos, certo? E tem a gestação da zebra, que dura aí cerca de 12 meses, ou seja, um ano, e aí são animais vivíparos, tá? Fases do desenvolvimento do ser humano. Assim como os outros animais, o ser humano passa por algumas fases de desenvolvimento. Costumamos dividi-las em infância, adolescência, idade adulta e velhice, tá? A fase da infância, que é de vocês, agora, vai do nascimento até aproximadamente 12 anos. Então, do 0 aos 12 anos é a fase da infância. Nessa fase, o ser humano precisa de cuidados dos pais ou responsáveis por ela, principalmente quando nascem, pois são frágeis, né? Bebezinhos precisam de cuidados. A infância é marcada pelo rápido desenvolvimento físico da criança e pela formação de sua personalidade. Ela toma contato com o mundo por meio do sentido e aprende a andar, falar, se relacionar e executar outras atividades. Então, a fase da criança é uma fase de desenvolvimento. Ela forma a sua personalidade, então precisa estar num ambiente adequado, certo? Aprende a falar, a andar. Então, é uma fase de autonomia, vai criando autonomia aos poucos, tá? Tem aí a fase da adolescência. Começa por volta de 12 anos e vai até os 18 anos, tá? Grifa também essa parte aí. É o período de transição da fase infantil para a adulta. O corpo sofre mudanças para se preparar para a fase reprodutiva. Por causa delas, o adolescente costuma ter algumas variações de humor. Então, nessa fase da adolescência, o corpo muda. É uma fase de transição da infância para a adolescência. Então, as características do corpo da menina ou do menino muda, certo? E as variações de humor também por causa das variações, das mudanças dos hormônios também. Idade adulta, que é a idade agora da pró, do papai, da mamãe, de vocês, tá? Inicia-se aproximadamente aos 18 anos. Então, começa aos 18 anos. O corpo já está totalmente desenvolvido e pronto para gerar filhos. É nessa fase que o ser humano se dedica mais ao trabalho e também quando costuma encontrar uma pessoa para ser parceira e juntos formar uma família com ou sem a geração de filhos, certo? Nessa é a fase de muitas responsabilidades, é a fase onde nós trabalhamos mais, né? A fase adulta é uma fase bem assim, onde requer bastante responsabilidade mesmo, tá bom? E aí a gente escolhe se quer ter família ou se não, se quer ter filhos ou não, certo? Velhice. E é a fase agora do vovô e da vovó. Inicia-se por volta dos 65 anos, é a fase
na qual o ser humano é mais experiente. Então, ele já passou aí pela fase da infância, da adolescência, da fase adulta. Então, eles têm muito a ensinar porque já passaram por tudo isso, tá? É importante escutar os ensinamentos que eles têm a passar para nós. Normalmente, a pessoa não precisa mais trabalhar e pode desfrutar do que conseguiu juntar ao longo da vida. Nessa fase, a saúde do corpo está mais frágil e às vezes são necessários cuidados especiais. Então, na velhice, nosso corpo já começa a ficar mais frágil, certo? E precisa de cuidados bastante especiais na saúde. E é uma fase ao qual eles já passaram pelas outras. E é importante nós, agora que somos mais jovens do que eles, nessa fase aí, cuidar dessas pessoas que chegaram na velhice. Vamos para características dos animais, tá? Há diversas espécies de animais com características bastante variadas. Uma das características é o tamanho. Há desde animais muito grandes, um exemplo, o elefante, e animais muito pequenos, um exemplo, uma formiga. Então, é uma variação de tamanho bastante grande. O habitat, quer dizer, o lugar onde vivem, também varia bastante. Alguns são aquáticos, grifa essa parte. Aquáticos vivem em rios, em lagos ou oceanos. Outros são terrestres, grifa aí também, e vivem em campos, em florestas, nos desertos ou em geleiras, tá bom? Os animais relacionam-se entre si. Alguns se comunicam por meio de uivos e gritos, outros por meio de grunhidos e latidos. Já o ser humano usa principalmente palavras para se comunicar, como eu estou aqui me comunicando com vocês, tá? Cada animal tem características próprias. Uns têm corpo coberto por pelos, também aí, ó, grifa essa parte. Como o cavalo, o gato e o urso. Outros têm corpo coberto por penas. Penas como os patos, a galinha e a coruja. E há outros, e há os que têm corpo coberto de escamas, como os peixes, tá? Grifa essa parte aí que é importante. Então, as características do corpo, por pelos, penas, escamas, certo? Os animais distinguem-se das plantas por diversas características, mas há duas principais. Lembram? Aí tem uma parte que vem falando sobre o que a gente estudou na outra unidade. Eles não produzem o próprio alimento, como as plantas, né? As plantas, elas produzem o seu próprio alimento, os animais não. Mas há duas, por essa razão, precisam se alimentar de plantas ou de outros animais para sobreviver. Os animais herbívoros, aí ó, presta atenção, grifa essa parte. Herbívoros alimentam-se apenas de plantas, tá? Os animais carnívoros apenas de outros animais, só de outros animais. E os onívoros comem tanto plantas como animais, no nosso caso, seres humanos. Os animais locomovem-se. Alguns correm, outros andam, aqueles que voam, pulam, nadam e os que rastejam. Então, aí são modos de locomoção de alguns animais, tá? Aí tem aí a foto, o ser humano diferencia-se dos demais animais porque cria e constrói inúmeras coisas por meio de seu pensamento organizado. Por isso ele é chamado de animal racional. Por quê? Porque ele pensa, nós pensamos. Então somos chamados de animais racionais. E aí tem um cavalo, né? Os animais podem se locomover. O cavalo, ele anda na terra. Ele é um animal que corre, né? Que anda. Já o peixe é um animal que nada, certo? Tem aí falando sobre grunhido, que é a voz de certos animais, como o porco ou o javali. E habitat, como eu já falei, é tipo de ambiente em que uma espécie vive, tá? Então, vocês vão responder, vai realizar a atividade de vocês na página do livro integrado, nas páginas 249 e 250. A correção será postada na nossa próxima aula da disciplina, tá? Dúvidas no privado. Uma mensagem: é nosso dever procurar sempre preservar a vida, cuidando bem de todos os seres vivos que foram criados por Deus, sejam homens ou animais. Um beijo em vocês e façam as atividades, tá bom?